Eu pergunto a você, eu não sei se você pensa sobre isso, de vez em quando passa isso pela minha cabeça, pensando assim, meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer, depois de 50 anos, alguém for lá e limpar a poeira da lápide do meu túmulo, será que a minha história vai mexer com alguém? Será que ainda vai impactar alguém? Será que a forma de eu viver hoje, trabalhar hoje, vai influenciar as futuras gerações? Eu pergunto a você, que frase resumiria a sua vida, que estará gravada na lápide do seu túmulo? Quem é você? O que você está construindo para o futuro? Que marcas você vai deixar nas futuras gerações? Que legado você vai deixar? Um carro? Uma casa? Um apartamento? Um sítio? Dinheiro no banco? Isso é legado? Eu gostaria de concluir minha fala trazendo à memória esclarecida de vocês 2 exemplos. Um tirado da Bíblia, outro da história da igreja. O tirado da Bíblia é a história de um grande rei de Judá, o rei Ezequias. Diz a Bíblia que ele começou a reinar com 25 anos, que ele reinou 29 anos, que ele morreu, portanto, com 54 anos. A Bíblia diz que este homem foi um homem piedoso. Nunca ninguém foi semelhante a ele, nem antes nem depois. Que esse homem fez reformas espirituais importantes, porque seu pai era um idólatra. E ele promoveu não só a reforma, mas experimentou um grande reavivamento. Quando este homem estava com 39 anos de idade, no auge do seu governo, no auge da sua capacidade, no auge do seu vigor, ele enfrenta 2 graves problemas. Primeiro, o maior e mais poderoso império da época, o Império Assírio, cercou Jerusalém. E mandou um recado abusado para ele: renda-se, porque ninguém pode me resistir, nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. Se não bastasse esse cerco, esse entrincheiramento de um grande império, diz a Bíblia que ele fica doente, uma úlcera incurável. E Deus manda o profeta Isaías na casa dele com uma mensagem expressa: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama de Ezequias não pôde trazer para ele esperança. Só restou para ele uma parede, para a parede ele se voltou, e diz a Bíblia que ele chorou abundantemente, que ele orou fervorosamente e que Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus vai lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele e que eu vou curá-lo e eu vou libertá-lo do poder da Síria, e no 3º dia ele vai estar na minha casa. Quando o profeta chegou, Ezequias perguntou: mas que evidências eu tenho de que Deus respondeu minha oração? O profeta pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei pensou: bom, já que Deus vai fazer um milagre, eu quero o maior. Eu sempre vejo relógio andando para frente, eu nunca vi relógio dando marcha ré. Então que retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo para atender a oração do rei Ezequias. Um grande milagre. Sabe o que aconteceu? Essa notícia reverberou não só em Judá, mas também para fora dos limites de Israel. Chegou lá na longínqua Babilônia. O rei da Babilônia nomeou uma comitiva diplomática para ir a Ezequias, trazer presentes para Ezequias, congratular-se com Ezequias. E quando Ezequias recebe essa comitiva internacional, ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros e mostra quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão rico ele é, quão influente ele é, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Ele exaltou o seu coração. Aí Deus manda de volta o profeta Isaías à sua casa. Isaías chega e pergunta: e aí, Ezequias, estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, recebi sim.
E aí de onde era? Muito distante, lá da Babilônia. E aí, o que aconteceu? Eu abri meu tesouro, mostrei tudo que eu tenho, quão rico, quão poderoso, quão forte, quão grande eu sou. E aí Isaías diz, pois foi mal o que você fez. Então escute a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia vai se tornar um grande império. E essa Babilônia virá de novo. E vai saquear Jerusalém. E tudo que você ajuntou, os outros ajuntaram, tudo isso aí vai ser pilhado, saqueado e levado embora. E tem mais, Ezequias, dos filhos que tu gerares, eles serão levados cativos. E tem mais, Ezequias, os teus filhos, o que gerares, vão ser castrados, eles não vão poder gerar. Você quer uma coisa pior que essa? Sabe o que o Ezequias disse para o profeta? Boa esta palavra que disseste. Bom, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que essa Babilônia virá, vai saquear Jerusalém, que os seus filhos vão ser escravos, que os seus filhos vão ser castrados. Você entendeu agora? O rei diz, boa essa palavra. Você está ficando louco, homem? Você perdeu o juízo. Mas ele justificou. Boa essa palavra, porque eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui não. Eu só me importo comigo. Desculpem da expressão, ele está dizendo o seguinte, depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável, profundamente lamentável. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos investir nas futuras gerações. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Hoje você tem na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, muitas igrejas chamadas de dead church, igrejas mortas. Hoje você tem no Brasil mega templos, mas não tem evangelho. Hoje você tem igrejas no Brasil que já bandearam para o liberalismo e assinaram seu atestado de óbito. Hoje você tem igrejas ortodoxas no Brasil, mas estão áridas como um deserto, secas como um poste. Ortodoxia ossificada e morta, sem o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Muitos filhos de crentes desviados. Os desigrejados hoje crescem. Muita gente está na igreja, mas o coração está no mundo. Porque muitas vezes nós não estamos influenciando as futuras gerações. Mas eu vou lhes dar um segundo exemplo da história. Missionário inglês David Livingstone foi para a África, fazer a obra de Deus na África. E viveu lá, e trabalhou lá, adoeceu lá, morreu lá. Quando ele morreu, os ingleses foram buscar o corpo dele para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar não. Ele amou a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e enterraram o coração dele na África. Levaram o corpo de David Livingstone e sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é o túmulo dos reis e dos nobres, mas o túmulo de David Livingstone. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batida e tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Quando você vai à abadia de Westminster, tem uma plaquinha lá com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A grande pergunta que eu faço agora é esta: depois que nós partirmos, qual vai ser o impacto da nossa vida nas futuras gerações? Que Deus nos ajude a viver para a glória de Deus, a exaltar o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus supremo, acima de todos os outros deuses. E para que as futuras gerações saibam que nós andamos com Deus, que nós servimos a Deus e que Ele foi sempre a razão da nossa vida.